Olha lá, o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. E aqui é interessante, porque quando a gente olha para o cidadão comum, ele só poderia ir até o pátio, tá certo? Ele só pode ir até o pátio. No lugar santo e no lugar santíssimo, os únicos que poderiam entrar ali é sacerdote e sumo sacerdote, tá certo? A pessoa comum, ela não pode entrar no lugar santo nem no lugar santíssimo. Agora, quem que está lá no lugar santíssimo? Não é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote? Se nós o aceitamos na nossa vida pela fé, ele nos conduz aonde? Ao lugar santo. E aonde ele vai nos conduzir? Até o lugar santíssimo. Nós só podemos entrar no lugar santo e no lugar santíssimo se nós formos conduzidos por quem? Por Cristo. Se Cristo estiver em nós. Aí nós temos acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Porque muitas vezes as pessoas param no pátio porque não têm se agarrado a Cristo. Porque não tem permitido que Cristo habite na sua vida. Que Cristo conduza pelo lugar santo. Que Cristo conduza até o lugar santíssimo. Agora olha lá no lugar santíssimo. Hebreus capítulo 8, verso 1. Temos um sumo sacerdote, que é o único lugar que o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Jesus, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, quem está sentado no trono representado lá pela Arca da Aliança no lugar santíssimo? Cristo. É ele que está lá. E ele é o quê? O nosso sumo sacerdote. O que mais? Olha o que está escrito lá. Dentro da Arca da Aliança, que é o trono de Deus representando, o que estava dentro da Arca da Aliança? A lei de Deus, certo? Não é a lei de Deus que estava lá dentro? Agora olha só comigo. Sabe qual que é o problema do povo de Laodiceia? Eles querem cumprir a lei estando no pátio. Percebe? Qual que é o problema do povo de Laodiceia? Eles querem cumprir a lei estando no pátio. E se você quiser guardar os mandamentos, ter uma vida de justiça, de cumprimento da lei, estando no pátio, a sua vida vai ser um fardo. O seu serviço a Deus vai ser um fardo. O seu serviço em prol da igreja do próximo vai ser um fardo. Por quê? Porque você não entrou no lugar santo para ser transformado e não está indo em direção ao lugar santíssimo. Porque é lá no lugar santíssimo que está a lei de Deus. Olha que Jeremias 31, versos 33 e 34 vai dizer para a gente. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Olha que fascinante isso aqui. Quem é que faz isso? É Deus. Não é o povo de Laodiceia que vai dizer, não, eu vou obedecer à lei, eu vou guardar os mandamentos e vou ser o povo do tempo do fim. É Deus que diz, eu vou colocar a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecer ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa obra é uma obra de Deus, meus irmãos. A obra de obediência à lei, do cumprimento da justiça, é uma obra de Deus. Qual que é o nosso papel? Continuar marchando, continuar seguindo em frente. Lembra que Pedro disse, nós temos que ser diligentes na nossa salvação? Qual que é a nossa parte nisso, então? Lugar santo. Ali é a nossa parte. Ter tempo para a palavra de Deus, levar uma vida de oração. Porque, naturalmente, uma pessoa que estuda a Bíblia e tem uma vida de oração, naturalmente, ela testemunha. Naturalmente, ela testemunha. Ela não precisa ser forçada a testemunhar. Sabe por que muitas vezes na nossa igreja é chato a gente ficar ouvindo que os irmãos precisam trabalhar, que os irmãos precisam trazer pessoas, dar estudo bíblico, que os irmãos precisam trazer pessoas a Cristo? Sabe por que é chato isso? Porque a gente não entende, e também quem lá está pedindo isso não entende, que esses resultados que eles esperam é algo natural de alguém que passa tempo no lugar santo. Quem passa tempo com Cristo no lugar santo, esses frutos eles são naturais. Você não precisa cobrar, você não precisa exigir. Então, em vez de ficar com cobrança, em vez de ficar colocando fardo, dê o exemplo. Passe tempo no lugar santo, para que os irmãos vejam mais do que o seu cargo, vejam Cristo em você e queiram seguir o seu exemplo. Promova entre os irmãos uma vida no lugar santo, para que eles sejam transformados, para que eles sejam santificados. E aí os frutos virão, naturalmente, porque não é o poder do homem, nem a palavra do homem, mas é o poder de Deus e a palavra de Deus.
Olha o que diz pra gente aqui, ó, Ezequiel 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem que vai dar? Deus vai dar. Ele diz, ó, eu vou dar um coração novo para vocês. Não somos nós, é Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que magnífico. É Deus que vai fazer essa obra na nossa vida, se assim nós permitirmos, se assim nós passarmos tempo no lugar santo. Meus irmãos, não tem segredo. Quer dizer, tem segredo, né? Mas não é tão segredo assim. Basta nós queremos. Agora, olha lá. A gente viu que Apocalipse, qual que é o segredo do povo de Deus nos últimos dias? Eles guardam os mandamentos, não é isso? Eles andam nos estatutos. Eles andam nos juízos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, mas aqui é a fé de Jesus. Qual que é a fé de Jesus? É a fé que depende inteiramente do Pai para fazer a obra, que se entrega inteiramente a Deus, que passa tempo em oração, que passa tempo meditando na palavra de Deus e que testemunha do que o Senhor tem feito na sua vida. No nosso estudo, Cristo, Justiça Nossa, nós vimos o exemplo do Salvador ali. Era uma vida total de renúncia, de entrega, de consagração ao Pai. Cristo ele tinha uma vida de meditação na palavra de Deus e de oração. O exemplo de Marcos diz que ele levantava altas horas da madrugada para orar sozinho. Quantas vezes Jesus foi visto orando sozinho de madrugada, clamando, intercedendo? Qual era o segredo do poder de Cristo que nós vimos? Que a vida perfeita dele não foi baseada no seu poder divino, mas foi o quê? Pela fé. Era comunhão com o Pai, ele estava todo momento em comunhão. Se eu e você vivemos essa vida de comunhão, meus amigos, nós faremos as obras que o Senhor fez. Não é isso que ele prometeu para nós? Agora olha só lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas do que? Da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é o mistério? Que é Cristo em vós a esperança da glória. Qual que é a esperança então da glória? Cristo habitando plenamente em nós. Cristo totalmente em nós, com a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Mas essa habitação, que nós também chamamos de batismo do Espírito Santo, ela só pode ocorrer onde? No lugar santíssimo. É onde nós temos a nossa vida, o nosso caráter, transformados à semelhança de Cristo, também pela fé. Meus amigos, esse caminho é o nosso caminho. Como nós temos trilhado esse caminho? Estamos ainda do lado de fora, não entramos nem no pátio. Estamos vendo o que está acontecendo lá dentro, estamos namorando o que está acontecendo lá dentro do santuário. Entre pela porta. O próprio Salvador é a porta, ele diz, eu sou a porta. Nós precisamos entrar por ele. Ele está atraindo você a ele neste momento, para que você entre pelo pátio. Mas não para que você só fique no pátio. Para que você continue progredindo na sua vida cristã, indo para o lugar santo, passando tempo no lugar santo. E meus irmãos, sabe o que é maravilhoso disso? Que alguém que passa tempo no lugar santo, naturalmente, ele vai ser passado para onde? Para o lugar santíssimo. Alguém que passa tempo no lugar santo, naturalmente vai ser conduzido pelo nosso Salvador ao lugar santíssimo. E ali a lei vai estar na mente, no nosso coração. Ali seremos, Laodiceia, o povo do juízo, mas também o povo da justiça. Não pelas obras, mas pela fé no nosso Salvador. Qual que é o segredo, então, meus amigos? É o caminho do santuário. No pátio, reconhecemos o pecado na vida e nos arrependemos das ofensas contra Deus. Pela fé, aceitamos o perdão e a salvação em Jesus e somos batizados. Com a ajuda de Jesus, renunciamos pecados conhecidos e nos afastamos do mal. Entrar no pátio é dar as costas para o mundo sem Deus. Não voltar atrás. Abandonar as práticas pecaminosas e procurar, com a ajuda do Salvador, vencer as tentações. No lugar santo, ali nós passamos a conhecer a Jesus e manter comunhão com ele, sendo santificados, que é o mesmo que ser transformados, pela fé, através do estudo diário da Bíblia, uma vida de oração e o testemunho do que ele tem feito em nossa vida. Meus irmãos, não tem segredo. É estudo da Bíblia e vida de oração. Ah, mas eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu acho chato. Meus amigos, então, eu sou uma pessoa que achava a Bíblia chata demais. Porque a minha vida era assistir filme. A minha vida era assistir séries. E os piores filmes e piores séries que existiam. Eu não tinha prazer nenhum nisso. Mas se teve uma coisa que o Senhor fez por mim, além de tudo que ele tem feito, porque tudo é por ele, foi ter tirado esse gosto da minha vida. Ele tirou, foi uma coisa que eu não procurei desligar, mas ele foi lá e tirou. Talvez por ele saber que era uma coisa que eu não poderia fazer.
Ele tirou, removeu tudo. E aquilo que eu não tinha prazer, eu comecei a ter, que é estudar a palavra de Deus. Eu não comecei com as genealogias, lógico que não. Eu comecei pelos textos que mais me agradavam. Né? Falar qual Josué, gostava da história, lembrei da história de Josué. Josué é um personagem interessante, vou ler a história dele. Fui lá e li o livro de Josué. Com isso, ó, li o livro de Josué, agora eu vou ler outra história aqui. E aí a gente vai tendo o nosso hábito que mudado, tá certo? A gente precisa ter os hábitos mudados. A gente não perde os nossos maus hábitos, os nossos velhos hábitos do dia para a noite. Cristo, ele comunica poder para vencer. Mas agora a gente precisa formar novos hábitos. Onde que a gente forma esses novos hábitos? No lugar santo. Estudo diário da palavra de Deus. Vida de oração. Não consegue ler a Bíblia? Lê um versículo. Medita em um versículo. Baixa um aplicativo da Bíblia. Você vai receber lá o versículo do dia. Medita em oração naquele versículo. E você vai ver os seus gostos sendo transformados, mudados. Porque a vontade que o Senhor tem é de nos santificar e de nos limpar pela sua palavra. No lugar santíssimo, santo dos santos, pela fé, permitir que Cristo habite na vida através da presença do Espírito Santo, por uma obediência total e perfeita a Deus. Dos nossos maiores desafios, meus amigos, é permanecer no lugar santo. Porque frequentemente a gente está no lugar santo, depois a gente volta para o pátio. A gente passa um tempo no lugar santo, e depois a gente volta para o pátio de novo. Talvez um dos maiores problemas que a gente tem é a disciplina, né? Porque como discípulos de Jesus, envolve sermos disciplinados também. Se nós buscarmos essa disciplina de passar tempo no lugar santo, nós veremos maravilhas sendo realizadas na nossa vida. Transformações completas, não somente no nosso caráter e na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós seremos um testemunho vivo da luz do mundo que é o Senhor Jesus Cristo. Qual que é o segredo para uma vida de vitória? Como nós devemos guardar os mandamentos? Pelo caminho do santuário. Não tem outro caminho, meus amigos. É passando tempo com Deus. Aqueles que guardam os mandamentos no fim dos tempos não são aqueles que batem no peito e dizem nós guardamos os mandamentos e não precisamos de nada. Não. Mas são aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a um Deus que é santo, que é puro, que é justo. Mas que pela obediência e pela fé decidem trilhar o caminho do santuário e passar uma vida de comunhão com o Salvador. Esse é o segredo para o povo de Deus no fim dos dias. A justiça, não pelas obras, mas a justiça pela fé. Esse é o segredo do povo da justiça. Recapitulando o estudo. No fim dos tempos, o mundo será dividido em dois grupos, os selados por Deus e os que guardam seus mandamentos, e os que receberam a marca da besta e transgridem os seus mandamentos. O povo de Deus que professa guardar mandamentos deve abandonar a vida de justiça, cumprimento da lei pelas obras, para abraçar a justiça pela fé. O caminho do santuário que apresenta a nossa história de salvação nos revela como viver essa vida de justiça pela fé. Renunciar ao pecado, ter uma vida de estudo da palavra, oração e testemunho é o segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. Trilhando o caminho do santuário juntos com Cristo, alcançaremos uma vida de justiça, onde a lei de Deus estará gravada em nossa mente e coração. Não significa que seremos perfeitos ou deixaremos de ser pecadores, mas significa que pela fé no Salvador e pela sua habitação em nós mediante o Espírito, poderemos ter a sua obediência perfeita em nossa vida. Essa é a obediência que Deus requer. A obediência de Cristo em nossa vida pela fé. Meus amigos, sem Cristo nós não vamos a lugar algum. Muitas pessoas querem ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, querem ter um arrepio, querem sentir uma presença sobrenatural, achando que ali é a manifestação do Espírito Santo, é a presença de Jesus. Mas o nosso relacionamento com o Salvador é muito mais simples. Ele nos deu o exemplo e deixou o caminho. Estudo da palavra, que é ouvir Deus falar conosco, e uma vida de oração. É assim que nós nutrimos um relacionamento vivo com o Salvador. É assim que nós ouvimos a voz do Salvador. É assim que nós abrimos o coração para o Salvador. Uma vida de estudo da palavra de Deus e de oração. Naturalmente, nos levará a uma vida de testemunho. E naturalmente nos levará ao lugar santíssimo, onde a lei do Senhor será gravada na nossa mente e no nosso coração. Indicação de leitura. Livro central da série Conflito, de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, é a mais profunda e inspiradora biografia de Jesus Cristo já escrita. Sua leitura comove o coração, traz à mente a certeza do amor de Deus e dispõe todo o ser a uma entrega completa ao Salvador. É isso que precisamos, uma entrega completa ao Senhor, para que Ele nos conduza pelo caminho do santuário, a fim de que sejamos perfeitos.
Então, O Desejado de Todas as Nações, se você não teve a oportunidade de ler, leia. Esse livro está gratuito. Aqui no vídeo do YouTube ele vai ficar na descrição, você pode ler ele online, tá certo? É um livro transformador, tá bom? E ali nós temos preciosas riquezas de como o nosso Salvador venceu o pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos viver hoje uma vida de justiça. Aqui, uma indicação de louvor. Cristo é tudo para mim. Né? Esse hino aqui é maravilhoso. Ele diz assim: Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar. É minha força, meu bordão, sem ele que penar. Caminho do Santuário. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eternal, livre do mal, Cristo é meu. O caminho do santuário, com Cristo, nos levará a essa vida eternal.